The world is your runway. E aí, gatas, eu sou a Briana, estou novamente aqui no Pit Stop. Como eu disse pra vocês, todo domingo a gente já tá aqui e eu tô cumprindo com a minha palavra, a gente tá aqui todo dia focada. Só que, infelizmente, hoje, a minha amiga Daz teve um problema, porque a gente falou, né, que a gente ia beber uma água, comer um lanche e ia voltar. Só que o que acontece? O lanche que a produção deu não fez bem pro estômago da Daz, e a Daz, infelizmente, teve uma dor de barriga e não pôde comparecer hoje aqui de volta, mas semana que vem, provavelmente, ela tá de volta. Então, eu não ia apresentar aqui sozinha, né? Aí eu fui passando nos corredores aqui da emissora e encontrei uma Queen que vocês amam. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dela, todo mundo vai gostar dela tá aqui hoje. Que é a Eclipse Savoy. Dá um oi aí, Eclipse. E aí, gatas? Convidada para estar aqui hoje, né, amiga? Devido à ausência da Daz. E a gente vai estar aí hablando. E é isso. A gente vai estar hablando sobre o episódio da Premiere 2. E assim, gente, foi uma coisa bem polêmica, né? Porque eu achei um caos esse episódio, um surto total. A gente já começou o episódio com um anúncio de um kit. Eu fiquei, assim, impactada, porque eu não esperava isso vindo dessa pessoa. Eu pensei que essa pessoa ia longe na competição e tal. Mas, infelizmente, ela teve a mente muito fraca, não soube lidar com as críticas. E acabou preferindo fazer a pior coisa do mundo, que se chama barra kit, né? Muitos falaram que foi por conta dela não ter aceitado o win da Jade e ter ficado puta que não ganhou e resolveu quitar. O que você achou disso, Eclipse? Eu acho uma coisa muito pesada desistir de uma competição, principalmente essa, né, amiga, que tá valendo muitos milhares de simoleons, que pode mudar a sua vida totalmente. Então eu acho uma falta de respeito com as outras queens que estão ali lutando cada semana pra continuar na competição. Realmente a gente não vai ter pernil nesse Natal. Não vai ter pernil. E é até meio que uma falta de respeito com a host, eu acho. E com o programa em si. Porque quando você se inscreve, porque ninguém convidou ninguém. Todo mundo se inscreveu. Então, se ela se inscreveu, ela tem que estar compromissada com aquilo que ela, né, que ela procurou. Ela mesma procurou. Então, eu acho muita falta de maturidade você chegar na competição, não gostar de um resultado que foi, tipo, o primeiro. Você poderia ter ganhado outros, até o próximo desafio. E, tipo, pegar e quitar. Então, olha, nota 0 pra dona Big Cu, viu? Big Cu. Mas enfim, não vamos dar muito papo pra isso, já foi. Agora vamos focar agora nas nossas novas 6 queens que vão entrar na Workroom. E assim, eu tô bem animada pra ver. Vamos conhecer elas? Vamos sim, eu também tô bem animada. A primeira que entrou foi a Saura. A Saura já chegou como? Falando bem assim, tererel, 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 não mexa na linha do meu carretel. E a gente sabe pelo Mídia de Queens que a Saura, ela é fogo, ela bota sal e vem com tempero e vem com tudo. O que você achou da Saura? Nossa, eu adorei a confiança dela. Ela passa um ar que ela sabe o que tá falando, sabe? Eu fiquei totalmente convencida. Você gostou da frase de entrance dela? Eu achei bem legal, achei diferente de normalmente o que é as frases, né? Ela deu uma frase de efeito, assim, bem interessante. Eu tô bem ansiosa pra ver o que ela vai servir aí. Eu acho que ela vai servir bastante, viu? Amei a risada dela também no meio da frase. Acho que deu todo um efeito. Eu percebi que ela tem essa mania de rir à toa, né? Menina risonha. Que ri, que sonha. Eu amo. Eu amo a diva. A próxima que entrou depois da Saura foi a Alaska. A Alaska chegou falando: amadinhas, verdade seja dita, eu nasci para o ouro e nunca vi me acostumar com o brilho fosco do latão. O que você achou? Nossa, aqui ela serviu, viu? Juliette, querida, fica ligada que a gente tem um novo ícone nordestino no recinto. Aí eu quero ver se ela não for nordestina. Nossa, se não for, desculpa, Alaska. Eu amei a frase de entrance dela, tô super animada. Assim, o look eu prefiro deixar baixo, que eu não gostei tanto. Mas a frase eu gostei, e é isso que importa. Sério, amiga, eu achei o look bem bom pro Mentrense. Ah, você achou? De gosto, você é de gosto. Eu tô muito ansiosa pra ver o que ela vai servir aí ao longo da competição. A próxima que entrou depois da Alaska foi a Carmen Dias, que já chegou falando: olá, meu povo latino. Vocês acharam mesmo que Carmen Dias não ia competir mais uma race? Pois acharam errado. Mulher, vai descansar sua imagem, sabe?
porque eu não esperava ver a Carmen aqui de novo, mas ela tá aqui, né? Vamos comentar. Tô brincando. A Carmen é super talentosa, é capaz até dela ganhar de novo mesmo. Exatamente. Ela roubou nossa coroa lá na emissora vizinha, né? Na emissora vizinha, né? Então a Carmen, todo mundo já conhece da Carmen, porque ela é a famosa panela de arroz de rice. Tá em tudo que é lugar. Todo mundo já conhece, mas eu acho que ela vai servir, ela serve. Sim, ela já é bem conhecida, né, dentro da nossa comunidade. Ela já tem vários títulos por aí, então a pressão é grande sobre ela. Pois é, se liga, hein? A próxima a entrar foi a Luxine, que já entrou falando, segura o rajadão que a mamãe entrou na competição. Eu acho que ela já estava até preparada pro desafio, que ela já chegou com uma rima, sabe, pra impressionar. Sim, ela já chegou mandando. Ela entrou assim como uma grande estátua inca maia. Eu achei tudo, essa entrância dela. Eu amei o look dela de entrância, eu achei uma coisa bem grega, assim, bem... Achei tudo, tá belíssimo. A próxima que entrou, na verdade o próximo que entrou, né, foi o Phil do Blank, que chegou falando, adivinha quem vai... Oxi! Adivinha quem chegou pra preencher o seu buraco. Ele chegou falando isso. A dicção igualzinha a dele, né, amiga? Errei, fui Phil do Blank. Socorro. Então, o Phil foi uma pessoa que me chamou muita atenção desde a promo, né? Por ser uma grande novidade entre o meio. Eu estava com as expectativas altíssimas e, infelizmente, elas caíram por terra, viu? Eu não gostei da entrance, não gostei do look, não gostei da frase, achei muito superficial. Enfim, vamos ver se ela vai servir ao longo, né, da temporada. Porque, por enquanto, não me apeteceu. Assim, eu gostei bastante da entrance dela, porque na promo eu não tinha gostado tanto. Eu, na verdade, não tinha entendido como que ele ia configurar a drag com drag king, porque, tipo, a gente como drag, a gente já é um pouco limitada, né, nas nossas coisas que a gente faz. Então, você pegar e fazer um drag king pra maquiar e tal, é bem mais difícil. Claro, tem coisa pra melhorar na maquiagem, falta contorno, falta coisa. Eu acho que até os jurados comentaram isso. Mas o look de entrada, assim, eu gosto. Eu gosto do look de entrada, então acho que aí ele serviu mais que na promo. A frase de entrance, eu achei engraçadinha. Adivinha quem chegou pra preencher o seu buraco? Eu achei uma frase bem hétero top. Mas ele tem essa vibe, não tem? É, ele tem uma vibe mais machão, né? É, então acho que combina com ele. A próxima que entrou foi a outra Rose Race, a Audrey C, que chegou falando que é bom para o moral. Essa daí já não tem nem moral pra falar mais nada, né? Pois é, ela tá igual a Carmen competindo. Eu acho que ela e a Carmen estão competindo pra ver quem participa mais de Race, se é uma ou se é outra. Exatamente. E as duas competindo pra ver quem perde mais. Eu adorei, amiga. Eu adorei esse look. Eu adorei as referências que ela trouxe. Pra mim, ela é a que teve o melhor, assim, desenvoltura ali no confessionário. Ela teve a melhor fala. Ela não se enrolou. Ela foi objetiva. Eu adorei. Ó, Audrey, você arrasou, irmã. Não, ela realmente chega já impactando, porque todo mundo sabe que a Audrey é uma look queen, então ela sempre vai estar belíssima. Não importa o que ela esteja vestindo, porque a gata tem o rosto, né? Você sabia que a Audrey é minha irmã? Sério, amiga? É adotada? Ela é adotada. Eu sou a legítima, claro. Dá pra perceber, não é porque né, é pai diferente, né? Um é mais branco, outro é mais preto. Eu amo. Tipo assim, uma coisa que eu reparei da Audrey, que eu venho reparando de um tempo já, que tipo assim, toda a entrance dela, ela tá com a mesma cor de roupa. A mesma paleta de cor, que é roxo e verde. Toda a Race ela tá com essa paleta. Se você for reparar... Já virou uma marca registrada dela, né? É, eu não sei se é proposital ou se realmente ela não tem criatividade. Brincadeira, Audrey. Ah, eu acho que já deve estar acabando, né? As inspirações do Pinterest. Brincadeira, mulher, amiga. Eu senti essa, tá? Eu não entendi, não. Vamos falar agora sobre o desafio principal, né? Que foi a... Fala aí, mulher, o nome, porque da última vez que eu falei ficaram me zoando. Foi o girl group, né? Da música Bugs, é Bugs que fala? Não tô me recordando. Bugs. É, alguma coisa assim, Bugs, Bugs. Alguma coisa, um estouro de balão, assim, resumindo. E assim, você achou, o que você achou do desempenho no desempenho do geral delas?
Ai, amiga, então, eu fiquei um pouco desapontada. Não posso negar, eu achei que ficou muito bagunçado, uns versos sem nexo. Quem sou eu pra falar de canto, né, querida? Mas já que eu estou aqui sendo convidada para dar a minha opinião, estarei falando, né? Lógico. Eu acho que faltou ali uma dicção, um nexo, uma rima. Mas aqui não é The Voice, né? Então. Mas é aquilo, né? A gente tá aqui pra fazer o quê? Julgar. Então a gente vai fazer nosso trabalho. A gente começa, tipo assim, na minha opinião, assim como o outro, né? Eu também fiquei um pouco desapontada aqui com algumas pessoas, mas foi o que eu falei na outra vez. Ninguém é obrigado a saber cantar, mas escrever uma letra que rime é o mínimo, né, amor? Exatamente. A gente começou com o verso da Carmen Dias. O que você achou do verso dela, da dicção em geral? Então, amiga, eu acho que a gente já começou mal, né? Ela já chegou falando, né, que ia todo mundo comer na mão dela, mas Carmen, você não foi capaz de alimentar ninguém. Amiga, a gente ainda tá faminta, viu? Eu acho que você pecou na escolha do seu verso, nas rimas. Eu, infelizmente, não curti muito a forma como você cantou. Acho que você precisava colocar mais esse tempero latino que você tem no seu conceito. Acho que ficaria mais interessante. Exatamente, ela fala tanto que a latina eu senti falta de um fuego, sabe? Eu acho Exatamente. que o verso começou bem, só que daí ela foi se perdendo. E parecia que ela tava cantando, só que parecia que ela tava improvisando em cima daquilo na hora, sabe? Não parecia que foi um verso pensado. O flow que ela usou foi um flow diferente, um flow estranho, mas eu acho que não foi uma coisa boa. A próxima pessoa que cantou foi o Fio do Blank. O que você achou do Complete a Gasolina? Nossa, amiga de Deus, ela misturou fogo com gasolina, não deu outra, né? Explodiu. Meu Deus. Misturou fogo com gasolina, quase virou a Marlene Faia. Fio, amigo, o que aconteceu aqui? A dicção, a letra, pra mim nada faz sentido do que você cantou. Pra mim você tava falando árabe. Eu também tive um problema, assim, bem grande pra entender o que ele tava cantando. A letra, pra mim, não é o pior dos problemas, que eu até curti a letra, sim. Eu acho que se perdeu no final ali, mas só que no começo eu curti a letra dele. O problema realmente foi a dicção. Ficou um pouco difícil de entender. E foi isso, né? Infelizmente. Pio serviu o do Blank, apenas. O verso 3 foi a Luxine. O que você achou da diva? Nossa, amiga, aqui eu tive que deitar pra ela essa introdução. Querida, se preparem, Luxine é uma diva. Por mim, ela tinha cantado só isso, que tava perfeito. Eu adorei, adorei. Ficou muito bom na voz dela. Eu só não gostei muito da finalização dela falando pra coroar ela. Eu achei que não rimou com o resto, não ornou com o resto da letra. Mas eu achei ela bem boa no desafio. Até então foi a melhor. Você achou? Eu gostei bastante do verso dela também. Querida, se preparem, Luxine é uma diva estilo Savoia, mas não sou uma jiboia. Acho que ela serviu a canetada realmente ali no final, no coroa, na cabeça dela, ou irá se arrepender. Deu uma desandada no verso? Deu. Mas a gente passa o pano porque no começo foi bom e dava pra entender tudo que ela falou. Então, tipo assim, isso já é um ponto pra mim. Porque as outras estavam muito difíceis de entender. Mas eu achei ótimo o verso dela. Acho que o top dela foi super merecido. E era uma coisa que eu não esperava dela, porque a Luxine não se denomina uma queen cantora, que é boa de canto. E ela veio aí, barbarizou e provou que ela é peituda, metida assim. E que ela serviu, amor. Ela sabe servir. A próxima foi a Audrey C. O que você achou do verso da Audrey? Ai, amiga, eu ri muito. Eu me diverti muito com esse verso dela. Porque, assim, pra mim foi tão aleatório, mas tudo fez sentido. E aquele look dela usando uma coisa meio ET Bilu, ET Valda. Nossa, foi tudo. Eu amei, amei. Eu gostei bastante do verso dela também. Eu não esperava que ela ia vir com essa pegada de um pouco maníaca. Talvez ninfomaníaca. Tipo, eu gostei do som que ficou, sabe, na batida. Tipo, sim, um pouco maníaca. E, tipo, gostei bastante do verso dela. Esse final, talvez eu mudaria, tipo, lançar essa rima com maior satisfação. Acho que não combinou. Acho que o problema da maioria é que tá sendo o final, tipo, não sabendo finalizar o verso. Sim, não sabendo finalizar. Mas eu gostei bastante. Ela finalizou com um grande gemido, né, amiga? Um grande orgasmo.
Sim, e uma coisa que ficou, tipo assim, quando eu escutei, eu não entendi muito que ela falava nesse satisfação. Daí parecia que ela tava falando maior Saura. Aí eu pensei que ela tava apresentando a Saura. Depois que eu fui ver na letra escrita, que era satisfação. Socorro. Porque se você for escutar, você vai perceber que ela fala, tipo, lançar essa rima com maior Saura. Tipo, parece que ela tá falando isso, sabe? Mas enfim, Pois pecou é. no final, mas em geral eu gostei da letra, gostei. A dicção tava boa. No final a dicção tava péssima, tá? Mas no começo tava boa. E a próxima foi a Saura, falando da Saura, olha aí a Saura, que já chegou botando o peito na mesa, falando que veio pra brilhar. O que você acha do verso da diva? Ai, amiga, ela veio pra brilhar e arrasar. Nossa, que sabor. É o Você que eu acha que falo, ela brilhou? amiga. Nossa, eu acho que pra mim ela foi a revelação dessa final de temporada de 2023. Ela foi a drag assim que chegou iniciante, peituda, bateu no peito, falou: eu sou boa, eu sou a maior. E eu falei: tem razão. Nossa, ela arrasou, Menina. arrasou, amiga. Eu deitei muito, muito, muito. Melhor verso, melhor dicção, melhores rimas. Conseguiu fechar com chave de ouro final, coisa que nenhuma outra conseguiu até então. Eu deitei. Muito diva mesmo. E a Saura, assim, eu admiro muito ela por conta que, tipo, ela literalmente chegou agora. É a primeira competição dela de T-Sims, né, no caso. E ela já chegou ganhando. Ela já chegou com verso foda, com rima, com atitude, servindo act, servindo tudo. Porque eu acho que quando você tá cantando, você não tá só cantando, amor. Você tem que servir o act, você tem que servir a performance. E eu acho que a Saura tem isso. Ela tem o tempero, ela tem o sal, sabe? Ela tem. Então eu acho que a diva, ela serviu muito. Eu amei quando ela começou a acelerar o verso, pra mim ficou perfeito, fechou com chave de ouro. Sim, E, assim, e uma coisa que eu gosto muito nela, amiga, perdão de te cortar, é que ela sempre traz essa coisa da origem dela, né? Dela ser negra, dela ser pretona, dela ser fodona. Eu acho isso incrível. Eu amo essas queens que trazem sua cultura. E pra mim ela serviu demais. Nossa, eu deitei. Eu senti a Sim. Saura Experience. E quero sentir de novo. Ela se destacou muito, a negona. Ela se destacou porque ela é boa mãe. E ela vai se manter no top. Acredito eu, né? Que ela vai se manter aí no top. Porque eu senti que ela tem a presença que é necessária. Sabe quando você bate o olho na pessoa, você fala assim, essa pessoa aqui, ela é boa. Ela vai longe. Exatamente, ela tem o carisma. Eu tô muito animada pra ver ela num desafio de atuação, amiga. Eu também. E vai ser o próximo, né? Veremos o que ela vai servir. E eu espero que ela mantenha esse nível, porque ela tá muito foda. E eu espero que ela fique assim. Porque desde a promo, desde a entrada, desde tudo, ela acertou em tudo. Então, Saura, que mantenha o nível, meu amor. Você é foda. A próxima foi a Alaska Couture, que lançou uma rima ali. Só que, assim, o verso no começo eu gostei. Tava rimando. Só que eu acho que ela se perdeu e tava fora do ritmo. Muito fora do ritmo. O que você Realmente, achou? ela pecou muito, amiga. Eu achei que ali da mamada pra frente foi tudo pra trás. Nossa, Alaska, infelizmente eu acho que você foi realmente, assim, a segunda pior, o pior destaque da noite. Porque, amiga, nossa, pra mim o seu verso não faz sentido do começo ao fim, não gostei. Sonoramente não agradou os meus ouvidos. Infelizmente, né? Você não conseguiu estar me convencendo. Pois é, eu acho que ela tentou trazer a essência dela e meio que acabou se perdendo. Porque o verso tá muito fora do ritmo, sabe? Ela não manteve o ritmo ali. Então acho que isso prejudicou ela bastante. Pelo menos na Runner, ela estava belíssima. Você estava linda, belíssima. Pra mim é um dos melhores looks. Exatamente. E assim, gata. A gata arrasou no look, mas no verso deixou a desejar, infelizmente. Sim. O verso é ruim? Não é ruim, mas tá fora do ritmo, que acaba se tornando um verso ruim, porque não ficou sonoramente escutável. Amiga, você acha que eu devo dar uma palhinha pra elas de como se faz? Ai, amiga, eu acho. Você que é conhecida, né, por fazer raps babilônicos pra nossa comunidade. Manda aí, amiga.
A mãe da Odisseus acabou de aterrissar, trazendo um grande caso pro apetite Oxalá. Abrindo no momento, é só competição. Se liga, gatinha, não dorme no ponto do busão. Essas pedidas fracas vão ter que me aturar. Garoto, toma cuidado, é melhor eu comandar. Aqui a maré é alta, não tem pra concorrência. Eu comando esse barco, vai se orientar. Nossa, amiga, aqui você deu o nome, viu? Ensina mesmo essas crianças. Ensina. Pois é, gente. Eu escrevi esse verso aqui quando eu escutei a batida, né? Aí eu falei assim, não, essa batida é muito boa, vou precisar escrever alguma coisa em cima disso. E daí eu fui bem, escrevi mesmo. E quem falar que tá ruim, problema de vocês. Se eu tivesse, eu tinha ganhado, meu amor. Arrasou, amiga. Eu não escrevi nada, né, gente? Que quem me conhece sabe que não é o meu ponto forte cantar, né? Eu te peguei desprevenida também, né, mulher, no corredor. Sim, amiga, eu tava ali, finalmente consegui sair daquele armário que eu fui trancada desde a Season 1, tava presa lá. Quando eu finalmente saio, eu já sou arrastada de novo. Oh, coisa triste. Mas assim, foi isso aqui os versos, tá? E agora a gente vai falar sobre… Quer dar o resultado já de quem ficou no bora, quem ficou safe, win? Bora falar já vamos isso, dar, né? amiga? Eu acho que a gente tem que dar, né? Então, né, pra surpresa Sempre de é bom 0 dar, né? pessoas, chocando 0 pessoas, quem ganhou foi a nossa Queen, Saura. Super Perfeita, merecido, belíssima. né? Diva merecido. Merecidíssimo. Arrasou. Rainha, Queen, parabéns, Saura. Que você continue só subindo, meu amor. Exatamente. A gente teve ali no high também, né? A Audrey e a Luxine, que foram muito boas. E eu queria fazer um elogio pra Audrey, que pra mim o look dela foi o melhor até agora da temporada. Arrasou muito, amiga. Também acho, tava belíssimo. O melhor da temporada não, que o melhor da temporada eu acho ainda que é o da África, mas tava bonito. É, realmente, o da África tá bem pau a pau com o dela. Foram 2 looks lendários, eu amo. A gente teve a Carmen no low, né? Você achou justo o low dela? Ai, amiga, eu achei bem mais que justo, viu? Acho que ela merecia até um bottle, mas realmente as outras duas estavam tão ruins também. Um lip sync Tipo triplo, assim, já assim, numa estreia dupla, não ia dar certo, né? Então acho que foi justo, sim. Pra mim foi justo o low por conta que, tipo assim, além do verso não tá muito legal, a runner dela não, tipo, não tem nada a ver com ela. Eu acho que… Eu não vejo a Carmen como a Queen de hollywoodiana vintage, sabe? Eu não acho que ela tem esse estilo. E, inclusive, eu acho até que o look da entrance dela é muito melhor do que o que ela usou na runner. É muito mais ela, sabe? Então, eu acho que o low foi bem merecido, assim. Sim, e a gente teve no bottom, né, o Phil e a Alaska, que pra mim também foi super merecido. De longe foram realmente as piores no desafio. Na runway não vão negar que o look da Alaska tava bem bom. E eu também gostei da do Phil, mas o foco era o desafio, né, então realmente elas mereciam esse bottom. E o que você achou, amiga, do look sync? Habla aí. Então, elas foram lá deliberar e voltaram com um look sync de On The Floor. É assim que fala, mulher? On The Floor. Sim. Da Jennifer Lopez. Daí, vieram com os looks assim. Aí, no palco, ficou a Alaska, né? Que tá com um look belíssimo. E ficou a Audrey, né? No palco. que tá de Daphne do Scooby-Doo. Ah, mulher, não é a Audrey não, mulher. É o fio do Blank. Mas é porque eles só usam essa cor. Só usa essa cor de paleta, sabe? Aí a gente confunde, acaba confundindo, sabe? Exatamente. Pensei que era a Audrey, mas não, é o Phil do Blank, que veio aqui com um look nada a ver com o tema do… Amiga, o que é isso? Nada a ver. O batom neon, parecendo a MC Loma. Ela tá igualzinho um personagem de Super Drags, amiga. Aquela queer bem exagerada. Eu passo mal. Tá bem triste, assim. E aconteceu o lip sync. Pra mim, é o melhor lip sync da temporada até agora. Sim, acho que superou o primeiro. Foi muito legal. A roupa da Alaska mudando de cor. Acho que ela comeu o fio vivo. Sim, amiga, ela foi ali toda enrolada no LED, né? Sim, eu fiquei com medo dela levar um choque. Já pensou? Eu também. Deve ser de uma loja boa. Se fosse aqueles LEDs da Shein, né? Com certeza já teriam queimado no meio da performance. Mas elas se jogaram no chão, né, querida? Como diz a música, elas foram para o chão. Mas eu amei ela no lip sync, foi super merecido. Quem acabou ficando foi a Alaska, super justo, né? Justíssimo. Tem nem o que discutir. O filme, uma hora ficou lá travado, menina.
Sim, amiga. E quando ela tirou Ficou aquilo, duro. pelo menos ela mostrou que ela tava ali, aquendada, cravada. Ela é drag queen, mas ela tá queen. Drag king, mas ela tá ali aquendada, cravada. Pois é. Aí tivemos a eliminação do Fio. Infelizmente, queria muito ter Infelizmente. visto mais dele, porque era uma novidade e tal. Então eu queria ver o que ele ia servir mais, mas infelizmente acabou sendo eliminado. E pelo menos ele saiu memorável com uma frase de entrada. Ó, a frase de entrada, olha isso. De entrar. A frase de saída. Memorável, né? Uma frase de saída lendária. O que você achou da frase de saída dele? Nossa, Como é que foi eu mesmo? Fala aí amei. pra nós, que eu não lembro. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Agora eu vou pra casa pra comer seu pai, sua mãe e o seu irmão. Ai! Olha aí, Aqui que ela lit. serviu. Aqui ela serviu. O que ela não serviu no episódio inteiro, ela serviu aqui no final. Arrasou, Fio. E é isso, boa sorte. Boa sorte pro Fio, espero que ele não morra aqui, espero que ele participe de mais temporada e não desiste de ser um drag king babadeiro. Exatamente. E é isso, finalizamos o episódio do Pit Stop. Semana que vem a gente volta. Não sei se a Eclipse vai estar aqui, eu acho que a Eclipse não vai estar mais aqui, né, Eclipse? Infelizmente, mas quem sabe se o público gostar e fizer, né, uma petição, eu volte um dia. Mulher, você pediu na demissão da Daz. Mas é isso, provavelmente semana que vem a Daz está de volta. Mas quem sabe você não pode vir fazer uma participação especial. A gente pega uma cadeira nova ali no Exatamente, estúdio, bota aqui amiga. você fazer, talvez, mais pra frente, uma participação especial. Quem sabe? Ai, eu iria adorar. Pois é. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. E é aquilo, né? A gente soltou uns cheats aqui. Quem não gostou, que tampe os ouvidos, meu amor.